ergonomista e é psicóloga do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Santo Amaro. Ela vai falar um pouco para a gente sobre as questões psicossociais no desenvolvimento das DORTs. Doutora. Quanto tempo eu tenho no total? 40? Uma hora? Se me sobrar tempo, eu tenho mais coisa aqui. Depois eu te dou um toque. Boa tarde, pessoal. Está todo mundo muito cansado ou dá para falar? Dá? Tá, então, o que foi pedido para mim é para falar de fatores psicossociais nas LER-DORT. Se sobrar tempo, eu posso falar alguma coisa, e assim, seguindo um pouco o que a doutora Márcia solicitou, na questão da prevenção, tanto individual como coletiva, né? Na prevenção, assim, dentro de uma perspectiva multiprofissional, né? Mas eu vou começar falando disso, que eu acho que esse é um grande pepino. Tenho participado de vários congressos, né, em que isso não é uma questão consensual, qual é o papel desses fatores psicossociais nas LER-DORT. Enquanto que os biomecânicos já têm algumas coisas que são difíceis de provar, quando a gente está falando de psicossocial é um pouquinho mais difícil ainda, né? Então, por isso, mas ninguém nega também que eles têm um papel. Então, a minha questão com vocês é estar mostrando para vocês o que são esses fatores psicossociais, as possíveis formas como eles agem para realmente contribuir para o surgimento das LER-DORT. Essa é a minha meta. Se sobrar tempo, eu tenho outras questões aqui ligadas à prevenção. E aí, sim, fazendo gancho com o que a doutora Márcia comentou aqui. Algumas questões de tratamento individual, envolvendo família, questões ligadas a tratamento envolvendo a percepção e trabalhar com o doente em si, algumas ligadas mais à questão coletiva, o que você faz na empresa, para mexer com esse tipo de coisa que vai aparecer aqui, né? Vamos ver o tempo que eu vou ter. Eu vou tentar fazer tudo isso, mas não vou prometer, tá? Vai ser de acordo com o tempo. Pode seguir. Então, esse primeiro slide é para vocês, porque eu estou atualmente na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina do Trabalho. Então, esse é o logotipo lá da faculdade. Pode ir. Então, vamos definir primeiro o que é psicossocial, que também não é consensual, né? Tem várias definições, vocês vão ver que dá para a gente tirar uma linha para seguir. A Organização Internacional do Trabalho, em 1986, ela definiu os fatores psicossociais como interações entre o conteúdo do trabalho, organização do trabalho, gerenciamento e as condições organizacionais e ambientais, esses todos de um lado, e do outro lado as competências e necessidades dos trabalhadores. Ou seja, se existia um desnível entre esses primeiros fatores todos e as competências e necessidades dos trabalhadores, aí você estaria no conceito de fator psicossocial. Mais um. Essas interações, elas são perigosas, né? Podem influenciar a saúde do trabalhador, principalmente através de percepção e experiência deles. Então, vocês vão perceber que, quando a gente fala de psicossocial, a gente vai falar muito de percepção do trabalhador, porque é mais ou menos assim, tudo passa pela percepção do trabalhador também. E eles não são menos reais do que a dor crônica. Quando ela falou dor crônica, ela deixou claro, é uma dor real. Você pode não estar vendo algum substrato físico daquela dor, mas ela existe. Aqui também, esses fatores passam pela percepção do trabalhador, mas eles existem, eles são coisas que existem no local de trabalho. Então, é importante a gente ter isso em mente. Pode seguir, por favor? Outros autores, o Cox e Griffiths, em 1995, eles definiram fatores psicossociais como aspectos do desenho do trabalho,
organização e gerenciamento do trabalho e seus contextos sociais e ambientais, que têm potencial de causar danos psicológicos, sociais ou físicos. Ou seja, aqui ele já circunscreve um pouco mais e não fala da questão das necessidades e capacidades do trabalhador. É um conceito um pouco diferente. Tá? Então, normalmente, esses fatores psicossociais, eles podem acontecer através de duas formas da atuação deles. Um é um caminho físico direto. Então, qualquer uma dessas coisas pode ter uma repercussão física, direta, objetiva, você vê isso acontecer. E o segundo é um caminho mediado pelo estresse psicológico. E esse eu vou falar também hoje. Tá? Então, você vai ter esses dois caminhos. Então, por exemplo, quando eu falo de uma condição de trabalho, você vai falar, mas condição de trabalho é fator psicossocial? É. Pá, mas como é que pode ser isso? Tá, um produto neurotóxico, ele tem um caminho físico direto. Ele vai atuar em sistema nervoso central, periférico também, dependendo do produto. Mas ele pode ter um caminho diferente mediado pelo estresse. E isso é importante de ter em vista, porque essas duas coisas podem até acontecer juntas, ou podem estar separadas. Nas situações de maior risco, esses mecanismos operam e interagem em extensões variáveis em várias formas. Ou seja, como eu estava falando, isso pode acontecer junto, interagir, potencializar. Então, a gente tem que ter bem claro isso. Pode? O Levy, em 1987, notou que interações podem ser aditivas sinérgicas também. Ou seja, uma situação pode, junto com outra, ter um sinergismo e potencializar. Então, o que está incluído dentro de fator psicossocial? Aspectos do trabalho e do ambiente de trabalho. Clima, cultura organizacional, os papéis que a pessoa ocupa dentro da empresa, os relacionamentos interpessoais no trabalho, o desenho e o conteúdo das tarefas, principalmente a questão de se tem variedade, qual o significado do trabalho, o escopo, se é um trabalho repetitivo ou não. Então, isso entra o ambiente fora do trabalho, que seriam todas as demandas domésticas, e os aspectos do indivíduo, personalidade, atitude, que também podem influenciar no desenvolvimento do estresse no trabalho. Tá? Então, todas essas coisas estão contidas dentro do fator psicossocial que a gente vai estar falando agora. Pode ir. Então, dentro dos fatores psicossociais, então, vocês viram que condição de trabalho entra também. Você fala, mas como pode ser? Mas entra. Segundo todos os autores por aí, faz parte. Então, o que está dentro disso? Temperaturas extremas, principalmente o frio, vibrações, ruído, iluminação inadequada. Tudo aquilo que você falaria em outros fatores, não necessariamente em psicossocial, mas faz parte do psicossocial pelo caminho direto ou pelo caminho do estresse. Dos dois jeitos. Pode. Então, no caso de uma ação direta, então, ele pode ter ação direta no cérebro e também causar um desconforto. Então, isso daí seria o caminho físico. Aí tem uma outra questão, que é a consciência do trabalhador, que pode ter suspeita ou medo de estar sendo exposto a danos. Isso aquele outro caminho mediado do estresse que eu falei. Então, assim, se o trabalhador ele achar que aquela determinada condição de trabalho pode estar causando dano a ele, que ele está ameaçado de alguma forma, isso pode também ter aquele efeito mediado do estresse. O medo pode trazer consequências tanto para o desempenho da tarefa como para a saúde. Os efeitos psicológicos dependem muito da informação que ele tem e da consciência do trabalhador. Eu vou falar mais sobre isso. Então, tem alguns riscos que eles, de condições físicas, que eles vão funcionar só em situações extremas. Então, é aquele calor excessivo ou frio excessivo. São situações assim, eu preciso ter a pior condição possível daquele determinado risco para que o trabalhador
tem a reação toda de estresse. Em outros casos, só de existir aquele determinado risco ou ameaça percebida pelo trabalhador que já causa estresse. Então, é diferente, por exemplo, eu estar exposta a uma condição extrema de calor, um desconforto térmico muito grande, que seria o primeiro caso, é só na situação mais extrema que começa a incomodar e a pessoa começa a ficar estressada, do que o segundo caso, que é simplesmente de saber, tem tal coisa no meu ambiente de trabalho já. Por exemplo, eu fiz a minha tese de doutorado, era com exposição ao mercúrio. Só de ter o mercúrio, não era a questão da quantidade de mercúrio, é saber que tem mercúrio no local de trabalho já gerava a reação de estresse. Eu estou dando como exemplo que fica mais fácil para entender como funciona, né? As condições de trabalho elas vão interagir umas com as outras e também com os outros fatores psicossociais na produção dos efeitos. Então, tudo isso está sempre em interação, não são coisas isoladas. Por exemplo, se eu tiver um equipamento inadequado e um desenho inadequado do posto de trabalho, ou seja, são condições de trabalho, e tiver associado com desenho pobre do trabalho e organização do trabalho também pobre, eu posso ter um risco muito maior de Ler-Dort. Pode passar? Então, aqui um caso interessante para nós é o teleatendimento. Vocês podem observar, eu coloquei eu tenho 500, porque eu já fiz um monte de trabalho com teleatendimento de banco, empresa de delivery aéreo, empresa de plano de saúde, o que vocês quiserem. Então, eu conheço várias diferentes configurações aí, mas vocês estão vendo que o posto de trabalho ele é extremamente problemático, né? Aqui, não sei se é visível para vocês, mas tem uma série de questões aqui que já chamam a atenção quanto a posto de trabalho. É um local fechado, pequeno. Geralmente, as cadeiras que o pessoal usa não são adaptáveis, e, quando são, eles também não sabem como adaptar. A altura da bancada ela é fixa. Normalmente, o monitor ele fica numa altura inadequada para o trabalhador, e assim por diante. E essa coisa, realmente, de ser como uma baia, né? É uma divisão, como se fosse uma cabine, uma baia, que separa um do outro. Mas, na verdade, separa e não deveria separar, né? Porque eles têm que se comunicar para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, quem conhece o trabalho de teleatendimento, tirando essas questões ambientais, que são, por si, bastante ruins, conhece o trabalho em si, você vai encontrar uma série de outras questões aí que pegam, né? Então, por exemplo, como é que é esse trabalho? Ele tem que ter tempo, ele tem um controle de tempo muito forte. Então, tempo médio de atendimento, geralmente muito curto. Tá? Então, ele precisa atender o cliente num tempo, assim, estourando 2 minutos. No caso de um banco, é totalmente diferente o cliente que liga para saber o saldo da conta dele do que aquele que vai ligar para perguntar, por exemplo, 10 coisas. Ele quer a conta, ele quer o fundo de investimento, ele quer mandar um DOC, ele quer que mande talão de cheque para ele. Quanto maior o número de demanda de serviço que o cliente tem numa ligação, obviamente que o tempo vai ser maior. Só que ele tem o controle de tempo. Então, ele tem esse controle de tempo, ele tem isso daí em contraposição que ele é avaliado por qualidade de atendimento. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu conto mais do trabalho do teleatendimento. Eles têm metas de qualidade, tem que seguir um roteirinho de conversa com o cliente. Inclusive, eles têm os scripts, em alguns casos são as fraseologias padronizadas, que eles, dependendo do banco, não podia sair 1 milímetro do que está na tela, dependendo do banco. Então, em termos de organização do trabalho, e do desenho do trabalho, é pobríssimo. E, ao mesmo tempo, é um trabalho de imensa complexidade. Você fala, mas como é que pode ser repetitivo, pobre e tem complexidade? Tem, pelo número de informação que esse cara tem que memorizar. Para vocês terem uma ideia, quase todo dia muda um produto e serviço de banco. Quase todo dia vem uma novidade. E isso tudo, vocês pensam assim, o cliente está ligando lá na central para falar alguma coisa, o cara vai saber tudo de cabeça? Ele consegue? Não.
como que ele vai pesquisar essa informação? Muito ruim. Geralmente é um manual, ele não tem tempo de procurar no manual. Às vezes está no sistema, mas também não consegue acessar no sistema. E aí ele pergunta para o colega. Só que vocês viram como que é a divisão aqui? Ela não é uma divisão feita para conversar com o colega. Aqui é para ele não conversar com o colega, só que ele precisa conversar com o colega e com o supervisor para poder perguntar o que ele não sabe informar para o cliente. Então, eu peguei esse exemplo, como eu podia pegar de outras coisas, porque ele tem todas essas coisas juntas, né? Você tem a questão ambiental, as más condições de trabalho, mas junto com vários outros fatores psicossociais ligados a conteúdo e organização do trabalho. Então, ele é um trabalho interessante, é um tipo de trabalho interessante para a gente comentar, né? Então, aqui, voltando, eu posso agora mostrar para vocês algumas situações ligadas a contexto e a conteúdo do trabalho. Aqui, na questão do contexto do trabalho, cultura organizacional. Que tipo de problema pode aparecer dentro de cultura organizacional? Problemas de comunicação, que geralmente, em quase toda empresa que eu já fiz trabalho, de prevenção, de etc., sempre tem problema de comunicação. Simplesmente ela não ocorre, e quando ocorre, ela ocorre mal. Pegando o próprio caso do teleatendimento, como é que acontece isso? Departamento de marketing não manda para o teleatendimento os produtos novos. Então, o cliente liga no teleatendimento para fazer uma aplicação no fundo tal. Só que o fundo, ele não, o operador não sabe desse fundo, porque ninguém se dignou a dar informação para ele. Então, o cliente fala, mas você não sabe do fundo? Eu sei, você não sabe? É real, ele não sabe mesmo, porque ninguém falou para ele. Então, a comunicação, eu posso pegar N exemplos para vocês, isso é um grande problema que existe. Outro tipo de problema ligado à cultura, baixos níveis de apoio para a resolução de problema e desenvolvimento de pessoal. Não tem. E, assim, são situações que você vê. Por exemplo, eu estou fazendo agora um trabalho em cozinha de hospital. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou estar apresentando na terça-feira. No dia do trabalho, vou apresentar um trabalho, certo? Porque tem tudo a ver. Mas é sobre esse caso da cozinha. E é muito interessante. A gente atualmente faz grupo com os trabalhadores para fazer intervenção, e a gente percebe claramente isso, né? Não tem apoio, não tem comunicação. Quem tem que tomar atitude não toma, porque não sabe nem que é ele que tem que tomar atitude para resolver um determinado problema. Se ele pede ajuda para o superior dele, o superior também não sabe o que fazer, então ninguém faz nada. E, nisso, os trabalhadores quase se matando no setor. Entendeu? Então, isso é uma questão assim que pega bastante, está ligada à cultura. Falta de definição de objetivos organizacionais é uma outra. Dentro do papel na organização, ambiguidade de papel e conflito de papel são situações extremamente comuns nas empresas e que são, assim, isso é consensual. No mundo inteiro se sabe que isso é um problema que tem a ver com Lerdort também. Por quê? Porque tem a ver com, primeiro, ambiguidade é quando pessoas diferentes na empresa acham que você tem que fazer coisa diferente. O teu chefe e o chefe acima, eles têm opiniões absolutamente diferentes do teu trabalho. E do seu colega também. Cada um tem uma opinião do que você deveria estar fazendo. Então, há conflitos. Acaba existindo também o conflito de papel, quando te pedem para fazer coisas que vão muito contra os seus valores e uma conflitua com a outra. Então, esses são dois problemas ligados a papel. E a responsabilidade por pessoas é outro. Tá? Então, quanto maior a tua responsabilidade, pior para você, principalmente quando você não tem esses apoios que a gente está falando. Desenvolvimento de carreira. Isso daqui, praticamente, em todos os locais também. Eu tenho um artigo que eu só trabalhei com políticas de recursos humanos como fator de estresse. Por quê? Porque acontecia tudo isso. Muitos locais não têm plano de carreira, têm incerteza de trabalho, as pessoas não sabem se vão continuar trabalhando naquele local, se vão ser demitidas. Sub- ou superpromoção, a pessoa não vai para canto nenhum, ou então ela vai para trás ainda, né? Pagamento pobre.
insegurança no trabalho, baixo valor social do trabalho. Muitas dessas coisas, atualmente, eu tenho visto aparecendo dentro de situações de assédio moral no trabalho, que eu vou estar falando amanhã no curso de saúde mental. Eu vou discutir um pouco o tipo de coisa que tem aparecido no assédio moral, e está ligado com essas coisas que eu estou falando aqui hoje. Latitude de decisão e controle, baixa participação na tomada de decisão e falta de controle sobre o trabalho, principalmente sobre a forma de participação. Como eu vou falar desse modelo para vocês rapidamente depois, eu não vou falar agora, mas eu vou mostrar para vocês, é o modelo mais comum que tem para se estudar o estresse no trabalho, e ele está muito bem testado para a questão das Ler-Dort. Relacionamentos interpessoais, isolamento, mau relacionamento com superiores, conflito interpessoal e falta de apoio social. E, normalmente, a gente também encontra isso com bastante frequência. Interface trabalho-casa. Demandas conflitantes no trabalho em casa, baixo apoio em casa e problemas de carreira dupla. A doutora Márcia falou da família. A família ela pode entrar também, por exemplo, no caso da Ler-Dort, quando a pessoa já tem. Eu peguei muito caso, a família duvida. Entendeu? A pessoa está doente, a família não acredita, acha que é preguiça. Então, você precisa fazer todo um trabalho com essa família para entender. Mas a demanda pode ser do seguinte nível: o trabalhador ele vem para casa com problema do trabalho. No teleatendimento, por exemplo, tinha algumas contaminações do tempo fora de trabalho geradas por problemas desses que nós estamos falando. Então, a pessoa ela tinha que, por exemplo, não conseguia atender telefone em casa. Quem trabalha em teleatendimento e atende 90 a 150 ligações por dia, não consegue atender telefone em casa. Tinha gente que não conseguia responder dúvida de filho de escola, porque não suporta mais ouvir dúvida, problema. É verdade, pessoal, é assim, são contaminações, existe isso, né? Tinha pessoas que falavam para mim: doutor, eu preciso ficar 1 hora depois do trabalho passeando um pouquinho para mim dar uma desligada para poder voltar para casa. Então, uma família que não entender isso, como é que fica nesse momento? Vai chegar em casa, vão querer que ele faça tudo aquilo que ele não está conseguindo, né? Tinha um caso que eu peguei no teleatendimento, que era do cara de informática. Então, a gerente virava para ele, 5 horas da tarde, faltando 10 para 5, olha, eu preciso de uma análise dos indicadores de produtividade aqui do setor para amanhã de manhã. Mas, doutora, sei lá, dona fulana, são tal hora, né? Como é que eu vou fazer? Não tem problema, você fica aqui, vai trabalhar. Vou fazer o seguinte, eu vou agora para a minha malhação, eu volto daqui a 1 hora para ver como é que está o trabalho. E ele disse que ele ficava trabalhando lá, né? Ela ia para a malhação, ela voltava com o cabelinho molhado, e aí, como está o trabalho, coisa e tal. Bom, esse cara ia sair do trabalho mais ou menos umas 9, 10 horas da noite. Aí ele chegava em casa, a mulher achava que ele tinha outra. Então, estava pondo em risco o casamento dele, entendeu? Essa situação. Ele falava: não, mas a minha chefe pediu o serviço. E sabe o que ela fazia com o serviço dele? Chute, pessoal. O que ela fazia? Deixava na gaveta, ia usar depois de 1 mês. Isso era todo dia, o cara pediu as contas, tá? Porque não tem condição. Então, essa questão aí, eu acho que é interessante a gente ficar atento, porque tem essas interfaces e elas são bastante comuns. Pode ir. Dentro do conteúdo do trabalho, ambiente de trabalho e equipamento de trabalho. Então, a gente pode ter equipamentos que têm baixa confiabilidade, não tem disponibilidade, adequação, a manutenção, o reparo deles são ruins, a instalação também. No teleatendimento é interessante, na chegada, na troca do turno, as pessoas que nem loucas procurando cadeira que estava funcionando, porque a maioria das cadeiras estava quebrada, né? Ou então procurando um computador que estava funcionando legal o sistema, né, para ela poder trabalhar. Gente, ela não tem a mínima condição para trabalhar,
né? A gente fala isso, parece, não, mas isso aí você deve estar falando um banco... Não, estou falando um banco multinacional, se eu falar o nome, vocês não vão acreditar mesmo, então não vou falar, tá? Mas é um banco multinacional. Investimento nessas coisas é zero, não tem. Vai entrar para o budget do ano que vem, ou sei lá de que ano, né? Porque não é prioridade. Desenho da tarefa. Então, principalmente as situações de falta de variedade ou ciclos curtos, o trabalho muito fragmentado e sem sentido, principalmente quando a pessoa não pode usar suas habilidades, e uma alta insegurança nesse trabalho. Carga de trabalho e ritmo de trabalho, ou quando tem sobrecarga, quer dizer que a pessoa tem que trabalhar muito, ou subcarga, quando ela trabalha muito pouco. Falta de controle sobre o ritmo e altos níveis de pressão temporal. Horário de trabalho, aqui entra o trabalho em turnos, os horários de trabalho inflexível, horário imprevisível, jornada extensa, horário antissocial. Antissocial é que ele está sempre ao contrário de todo mundo, tá? Então, aqui uma situação ligada... Pode pôr todos, por favor? Mais um. Isso. Então, aqui a gente tem uma situação que, para a gente estar bem claro com terminologia, sobrecarga quantitativa significa fazer muito trabalho. Subcarga quantitativa, pouco trabalho. É aquela pessoa que fica o dia inteiro e não dão nada para ela fazer, que é um fator de estresse também. Sobrecarga qualitativa é quando é muito difícil, é denso, é aquela coisa assim que você quebra a cabeça e não consegue resolver. E subcarga qualitativa, o trabalho é muito fácil. Essas são todas situações ruins. Sobrecarga e subcarga, os dois são ruins, tá? Porque nós não estamos falando dentro da capacidade do trabalhador. Aqui nós estamos falando ou abaixo ou acima, sempre, tá? Bom, na organização do trabalho também, que está dentro dos psicossociais, pode pôr todos. Aqui é só alguns exemplos para vocês. Tipo de tecnologia vai fazer uma diferença muito grande. A tecnologia vai influenciar na forma de trabalhar. Exigências de produtividade. Quanto maior essa exigência, pior, né? Porque o trabalhador vai se desdobrar para tentar chegar lá. As questões ligadas à temporalidade, que é horário, duração da jornada, duração e frequência do ciclo de trabalho e do número de pausas, tá? Ritmo e cadência, só ou em equipe. A equipe é bom, por um lado, e também é fator de estresse, por outro. Depende da equipe. Porque tem equipes que são extremamente apoiadoras e tem outras que não. Como também tem supervisores que são extremamente, no tipo de supervisão, apoiadores e outros que não. Eu tenho uma aluna que defendeu o mestrado dela sobre comportamentos apoiadores da chefia e como que isso repercutia no estresse. E foi muito interessante, ela aplicou uns instrumentos validados, tudo. Foi assim, bem claro, aquele supervisor mais estressado, que tinha mais sintomas de estresse, tinha mais funcionários também com sintoma de estresse. E esse mesmo supervisor é o que tinha menos comportamentos apoiadores, que a gente definiu. A gente tirou pelas entrevistas quais eram os comportamentos apoiadores e quais aqueles comportamentos que estressavam o funcionário. Então, ele tinha muito comportamento que estressava e pouco comportamento apoiador, comparando com todos os outros supervisores. E os funcionários dele tiveram, assim, graficamente, se você lançasse num gráfico, era muito significativo da diferença. Quer dizer, isso parece bobagem, mas não é, né? A gente pode até medir e ver o quanto que realmente essa questão do apoio, né, e tanto do apoio do colega como o apoio da chefia pode influenciar. A autonomia é outra coisa. A autonomia já foi discutido pela doutora Márcia, mas em termos de trabalho, quanto ele pode ser dono do trabalho dele, né? Quanto menos ele pode ser dono do trabalho dele, é pior. E no teleatendimento, ele não é dono do trabalho dele em momento nenhum, porque tudo é controlado. Não tem nada que ele possa ter autonomia muito grande.
Ali praticamente não existe, né? Participação. Também é muito difícil as empresas darem participação para o trabalhador. Por quê? Porque quando elas entendem participação, o cara botar sugestão na caixinha de sugestão, quando muito, né? Fora disso, não há participação. Não se conversa com as pessoas assim, como você acha que eu poderia melhorar o seu trabalho? Você tem sugestões para me dar, qualquer coisa? Ninguém fala. Forma de remuneração. Quanto mais eu atrelar a remuneração em termos a produtividade, pior, né? Tipo de supervisão também. Existe um tipo de chefe que a gente chama de administração por conflito. Vocês já ouviram falar disso? É bem interessante. Ele é o cara que ele vai tentar dividir para reinar melhor. Então, ele faz assim, por exemplo, vocês duas são médicas, tá? Mas ele trata ela super bem e começa a te sacanear. Você vai começar a ficar com raiva da sua colega e com raiva dele, né? O que vai acontecer com isso? Vocês nunca vão se unir. E ele vai ter muito mais facilidade para manipular as duas, né? Então, mais ou menos, seria esse tipo de administração por conflito, está muito ligado ao que, hoje em dia, a Irigoyen fala de gestão, como é que é? Injuriosa, dentro do assédio moral. Por injúria, gestão por injúria. É muito parecido isso. Quer dizer, a pessoa, além dela fazer essas divisões, ela também começa a ofender, humilhar, né? Ela já junta outras coisinhas. Comunicação, espaço público, tem coisas que deveriam ser discutidas abertamente para se buscar solução e não se pode falar. Nas empresas, geralmente, tem muita situação de não poder falar as coisas. Falta de material, urgência e emergência, e o efetivo versus exigência do trabalho. Hoje em dia, a gente tem uma situação que, cada vez mais, você tem menos pessoas fazendo mais coisa. E essa tendência tende a ser maior, cada dia maior. Então, isso, com certeza, é pior para o trabalhador em todos os sentidos, né? Pode ir. Então, aqui eu coloquei algumas situações de ritmo rápido de trabalho e falta de controle também, no geral. Pode ir. Bom, como efeito psicológico e social, a gente tem que... o que vai acontecer é que há mudanças na função cognitiva e perceptiva, na emoção e no comportamento. Você vai ter, em tudo isso, mudança. Por exemplo, comportamentos que são de promoção à saúde, que normalmente a gente recomenda para todo paciente de ter aquele tipo de comportamento, em situações de fator psicossocial no trabalho, eles tendem a diminuir. E, em contrapartida, os comportamentos de risco aumentam. Então, por exemplo, formas que as pessoas usam para lidar com esses problemas de trabalho são aumentar tabagismo, uso de substâncias, né? Então, exatamente, aumentam esses e diminuem os outros, porque ela começa a fazer menos atividade física, porque ela fica cada vez mais tempo no trabalho, mais sedentária, né? Comportamentos sexuais também tendem a ser prejudicados, e como isso acaba acontecendo, acaba sendo uma fonte secundária de estresse. Então, vamos supor, a pessoa está tão mal naquela situação de fator psicossocial atuando sobre ela, que ela pode ter uma diminuição da libido, ter um pior desempenho, e aí isso cria problema com a família, com a esposa, no caso, que vai, por sua vez, gerar mais estresse para a pessoa. Aumenta o comportamento de risco para a saúde, isso também pode ser uma causa secundária de estresse se você manter a longo tempo, porque o alcoolismo pode ser que na hora te alivie alguma questão ali, mas ao longo do tempo isso é um outro problema, vai gerar estresse por si, entendeu? Então, ele faz para aliviar uma coisa, mas o próprio comportamento vai poder gerar mais estresse. Comportamentos sociais e relacionamentos interpessoais também podem ser prejudicados pela experiência de estresse, possivelmente refletindo mudanças psicológicas mais fundamentais. Por exemplo, irritabilidade, capacidade de concentração e memória. Prejuízos relacionados ao estresse das relações sociais podem criar problemas secundários. Então, quanto mais estressado, mais eu brigo com todo mundo, coisa e tal, menos apoio social eu vou ter, consequentemente, mais chance de aumentar o meu estresse também.
por conta disso. Em termos de efeitos fisiológicos e físicos, então, a gente teria que estudar, entender bem o mecanismo hipotalâmico, né, que ele ativa os mecanismos de proteção do corpo. E aí a gente vai ter várias partes do sistema endocrinológico também, controladas pelo hipotálamo, que vão reagir simultaneamente nas situações de estresse. E aí, principalmente, duas dessas situações interessam para a gente. O sistema simpático adrenal medular, que secreta as catecolaminas, e o sistema pituitário adrenal cortical, que secreta os corticosteroides. Isso eu vou falar muito rápido, porque eu quero chegar mesmo numa outra parte. Eu só vou falar rapidamente disso. Pode descer tudo. Então, aqui, principalmente, as substâncias que interessam para a gente, noradrenalina e adrenalina, e essas catecolaminas são dos mais importantes reguladores de mecanismos de adaptação do corpo. Então, vai permitir que o corpo passe rapidamente do repouso para um estado de excitação e se mantenha nesse estado por um tempo longo. Elas também regulam o corpo, né, porque elas podem intensificar o metabolismo. Ajudam a decompor glicogênio e lipídio, causa acumulação de glucose no sangue, ativa a oxidação de ácidos graxos, estimula a atividade cardíaca e muscular, e estimula o sistema nervoso central. E acabam influenciando os processos protetores imunológicos e outros mecanismos de adaptação. Pode virar. Nesse outro mecanismo, o córtex vai liberar 3 tipos de hormônio que vão agir na situação de estresse: mineralocorticoides, os glucocorticoides e os adrenógenos, né? Para a gente, para nós, para entender bem a questão do estresse, é o cortisol. Dentre todos esses que são secretados, para a gente interessa mais esse. Pode? Então, aqui está mostrando para a gente, em termos de representação gráfica, isso que eu estava falando com vocês, de como vão sendo liberadas essas diferentes substâncias na reação de estresse. Bom, aí também tem muita confusão na literatura, porque o Selle falava que qualquer que fosse o fator de estresse, qualquer desses fatores psicossociais que eu falei, ia gerar efeitos não específicos que agiriam sobre o corpo. Então, aquela resposta típica de estresse, que é a síndrome geral de adaptação que o Selle descreve. Para ele era independente, qualquer que fosse o estressor era igual. Só que existem alguns outros pesquisadores que vieram depois dele, como a Frankenhauser, por exemplo, que ela diz o seguinte: não é bem assim. Os níveis de adrenalina, eles aumentam quando a pessoa está mentalmente excitada ou desempenhando uma tarefa com grandes exigências, enquanto que o cortisol aumenta quando o indivíduo está infeliz ou com estresse, o estresse negativo. Quer dizer, eles não estão subindo os dois igualmente. Depende do estressor, né? Demandas de trabalho têm probabilidade de levar aumento do esforço e, assim, elevar níveis de adrenalina. Quer dizer, trabalhou muito, vai elevar a adrenalina. Falta de controle no trabalho é uma das principais causas de estresse e pode ativar mais o cortisol. Quer dizer, trabalhar muito adrenalina, mas se você não ter controle sobre o seu trabalho, é o cortisol que vai. Situações de tensão, tanto as secreções de cortisol quanto a adrenalina estão aumentadas. Então, nas situações tensas, são os dois. Em situações em que o indivíduo tem um estressor controlável e previsível, apenas a adrenalina aumenta. Então, isso que eu estou dizendo para vocês é assim, não é igual para todos. A gente precisa ver qual é o tipo de fator psicossocial que está acontecendo, porque vai ser coisas diferentes. E o que vai ter mais, assim, o mais negativo é quando aumenta o cortisol, tá? Em termos de efeitos. Pode ir. Então, esse aqui é o modelo que eu falei para vocês, de demanda-controle, que é o modelo mais conhecido que tem, e vocês podem ter certeza que é o dominante, tá? Então, ele diz o seguinte: a latitude de decisão, que é o controle sobre o trabalho, de baixo a alto, tá?
E, desse lado, as demandas do trabalho, exigências físicas, psicológicas, etc., estão aqui, de baixo a alto também. O que acontece? Quando você tem baixa latitude de decisão, ou seja, baixo controle, mas você tem altas demandas, né? Então, você tem uma situação que vai gerar tensão. Essa é a situação problemática. Mas, se os dois são altos, tanto a demanda como o controle são altos, você tem uma situação de aprendizagem ativa. Por outro lado, o que ele percebeu? Que quando você tem uma atividade ativa, a chance de você desenvolver domínio sobre aquela situação e, com isso, diminuir a ansiedade é maior, tá? E aqui ele tem um segundo quadro, que eu não coloquei, mas vou falar, que é o do apoio social. Então, a pior situação para o trabalhador: demanda alta, muito trabalho, pouco controle e pouco apoio social. Essa é a situação crítica, tá? E isso tem toda uma relação, tem estudos feitos com vários tipos de doença, eu vou mostrar agora para a Lerdort, mas tem tudo com distúrbio coronariano, com transtorno mental, com o que vocês quiserem, o pessoal com distúrbios digestivos, então tem 1000 estudos, mas eu vou ficar na Lerdort, tá? Então, vamos ver aqui o que a literatura fala para a gente sobre essa relação. A Nayoshi, ela diz que a ligação entre fatores psicossociais relacionados ao trabalho e a DORT é complexa e multifatorial. Vai entrar as características pessoais e situacionais, levando a diferenças na forma que o trabalhador exposto ao mesmo trabalho e ambiente percebe ou reage à situação. Ou seja, não vai ser igual para todos os trabalhadores, tá? Cada um vai reagir e vai encarar e vai perceber diferente do outro. Isso a gente tem que ter claro, porque é uma situação que é comum, vai acontecer assim, tá? Agora, o que a gente tem certeza é que os fatores psicossociais são preditores importantes de desconforto musculoesquelético das extremidades superiores, especialmente região do pescoço e ombro. Isso, toda a literatura é consensual, eles são preditores. Eles existindo, você pode ter certeza que pode acontecer a Lerdort, tá? Então, por exemplo, esses autores, Bongers e outros e colaboradores, eles estudaram 27 estudos mostrando como que acontecia essa predição de desordens musculoesqueléticas, né? E esse estudo mostra que esse modelo que eu apresentei para vocês da demanda-controle, ele é extremamente preditivo para esse tipo de desordem. Quer dizer, você aplicando o modelo, percebendo que a pessoa está naquela situação de baixo controle, alta demanda e baixo apoio social, você já pode ter certeza que tem chance de desenvolver a Lerdort, tá? 4 tipos de explicações que a Nayoshi coloca, mas depois eu vou mostrar outros autores o que eles falam, né? 1. Exigências psicológicas podem aumentar a tensão muscular e exacerbar a tensão biomecânica relacionada à tarefa. 2. Exigências psicológicas podem afetar a consciência, as queixas de sintoma ou a percepção das suas causas. Tá? Então, 3. Episódios iniciais de dor, baseados em danos físicos, podem acionar uma disfunção crônica do sistema nervoso, que é o que a doutora Márcia desenvolveu basicamente aqui, né? Que perpetua o processo de dor crônica. 4. Mudanças nas exigências psicológicas podem ser associadas com mudanças nas exigências físicas e biomecânicas. Consequentemente, a associação entre exigência física e DORT ocorre ou por relação causal ou por modificação de efeito. Deu para entender mais ou menos isso? Então, nesse caso aqui, a exigência aumenta a tensão, tá? E, portanto, pode favorecer a Lerdort. Nesse caso, ela faz modificação na consciência, por isso algumas pessoas se queixam de dor e outras não. Aqui ela pode acionar o mecanismo da dor crônica, manter esse mecanismo. E na 4ª, realmente pode acontecer
mudança na exigência psicológica associada à mudança física e biomecânica. Então, isso se associando e gerando, então, a resposta de dor. Mas vamos seguir que a gente vai ver melhor isso daí. 4 categorias de relação entre fator psicossocial e DORT. Psicofisiológicos, comportamentais, físicos e perceptuais. Eu vou dar conta, pode ficar tranquilo. Pode ir no primeiro. Mecanismos psicofisiológicos. Os indivíduos sujeitos a riscos psicossociais também exibirem excitação autonômica aumentada. Então, as pessoas que têm risco psicossocial, elas também apresentaram aumento em catecolaminas, na secreção de catecolaminas, aumento na frequência e pressão sanguínea e aumento na tensão muscular. Coincidentemente, sintomas que seriam relacionados ao estresse aparecem igualmente para sujeitos que têm os riscos psicossociais e também eles têm essa excitação autonômica aumentada. Embora seja uma resposta adaptativa normal ter esse tipo de condição, quando a exposição estressora é prolongada, pode ocorrer um efeito deletério na função musculoesquelética e na saúde. Ou seja, quando eu tiver qualquer tipo de estressor que ele for ou muito intenso ou muito duradouro, aquilo que é uma resposta adaptativa normal, ela não fica mais tão normal, entendeu? Ela começa a ter já as repercussões na saúde de uma forma geral e tem uma especial predileção pelo sistema musculoesquelético, tá? Por exemplo, a tensão muscular relacionada ao estresse pode aumentar a carga estática dos músculos, acelerando a fadiga e desconforto muscular. Tá certo? Então, esse é o primeiro mecanismo, que é o psicofisiológico. O comportamental. Indivíduos que estão sob estresse podem alterar os comportamentos de trabalho de forma a aumentar a tensão musculoesquelética. Por exemplo, a pessoa ela vai digitar com mais força, levando a maior desgaste do sistema musculoesquelético. E pode reparar que quando a gente está passando por fatores psicossociais, a nossa tendência é fazer as coisas de uma maneira mais dura, mais forte, e com isso a gente acaba também favorecendo ter mais problemas, né? Então, isso é uma outra forma que pode acontecer. Eu mudei meu comportamento, eu estou digitando diferente, eu estou trabalhando, eu estou dirigindo com a mão, segurando o volante até ficar branco meus dedos. Já viram isso? Então, mudou teu comportamento, não é real, tá? Mecanismos físicos. Os fatores psicossociais podem influenciar demandas físicas do trabalho diretamente. Por exemplo, aumentou minha pressão de tempo, pode me levar a aumentar meu ritmo de trabalho. Claro. Então, na cozinha, por exemplo, os trabalhadores têm a seguinte fala: doutora, vai ter que sair, eu vou ter que dar conta. Não interessa. Do jeito que for, vai ter que sair o trabalho. Então, eu acelero. Eu acelero o meu ritmo porque eu tenho que dar conta. Vocês já viram, no teleatendimento é muito interessante. Sabe como que eles fazem para ter mais produção do trabalhador? Tem um painel luminoso, coloca lá, fila de 100 e tantas pessoas. Pronto. Só dele olhar aquele tamanho de fila de espera, ele começa a acelerar. Não tem como ele não acelerar. Entendeu? Então, no que ele está acelerando, está desgastando mais ainda as estruturas por excesso de uso, né? Mecanismos perceptuais. Relação entre estressores biomecânicos e desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos é mediado por processos perceptivos que são influenciados por fatores psicossociais. Por exemplo, os sintomas podem ser mais evidentes em trabalhos monótonos e rotineiros do que em tarefas mais interessantes que ocupam a atenção do trabalhador. Ou seja, eu estou trabalhando, meu trabalho é aquele trabalho extremamente repetitivo e monótono. É óbvio que eu não vou conseguir prestar tanta atenção naquele trabalho, porque é muito chato. Então, a minha probabilidade de prestar mais atenção nas minhas dores, nos meus desconfortos, aumenta nesse tipo de trabalho. Agora, se eu estou envolvido totalmente fazendo uma coisa que eu adoro, pode estar doendo, eu nem percebo, porque eu estou tão envolvido naquilo que
passa batido, né? Os estudos epidemiológicos de desordens das extremidades superiores sugerem que certos fatores psicossociais, incluindo carga de trabalho intensificada, trabalho monótono e baixo nível de apoio social, têm uma associação positiva com essas doenças. Então, já também epidemiologicamente está provado isso. Pode ir. A falta de controle sobre o trabalho, a falta de satisfação com o trabalho também parecem estar positivamente associados com essas desordens, embora a gente não tenha os dados tão apoiadores como no outro, né? Os estudos revisados sugerem uma associação entre problema lombar e percepção de carga de trabalho intensificada. Aí, principalmente, a pessoa tem dor nas costas, na coluna lombar. É interessante, porque esses estudos eles são do mundo inteiro e eles todos vão mostrando isso. Então, é muito difícil a gente entender exatamente qual é o mecanismo causal. É diferente dos fatores biomecânicos. Os psicossociais, a gente não sabe exatamente como é esse mecanismo causal. Pode ir. Existe alguma pesquisa que foi feita com eletroneuromiografia que indica que efeitos biológicos diretos do estresse são passíveis no sistema musculoesquelético. Mas, mais do que isso, a gente não consegue. Alguns desses efeitos são similares àqueles vistos em estressores biomecânicos. Por exemplo, aumento da tensão muscular. Pode seguir. Outros podem ser respostas específicas de estressores psicossociais, por exemplo, nível sanguíneo aumentado de cortisol ou mudança nos receptores de dor. É também provável que alguns fatores rotulados como variáveis psicossociais podem ter um efeito indireto no risco de DORT por modificar a exposição aos fatores biomecânicos, atenuando ou amplificando esses fatores de risco. Tá? Então, pessoal, o que eu queria passar, e eu não vou me estender mais, porque eu sei que nós estamos atrasados, mas é para vocês entenderem que esses fatores, efetivamente, eles já têm provas, assim, já têm sido estudados no mundo inteiro, existe uma relação, não é tão clara como com o fator biomecânico, mas ela existe, merece ter uma atuação nesses fatores psicossociais. Então, para mim é muito claro que você, atuando só na parte biomecânica, você não vai resolver o problema dentro de empresa. Você não resolve. Você resolve um pedaço do problema, mas o que é mais grave hoje em dia para os trabalhadores, embora a gente não consiga provar isso, são esses outros fatores. Tá? É o quanto que o cara trabalha, o que ele faz, é como que esse trabalho se dá, em que condições, entendeu? É onde que a coisa pega hoje em dia. E cada vez está pior. São esses fatores que têm aumentado cada vez mais. Então, você pode até controlar, comprar móveis legais, equipamentos legais, mas você não vai garantir nada se você não mexer aqui. Por quê? Porque esses fatores a gente já está sabendo cada dia um pouquinho mais como que eles vão impactar. Mas que impacta, que já é provado. Exatamente por que impacta a gente não sabe, mas a gente sabe que existe. E a gente sabe que uma das formas é através da percepção do trabalhador. Então, quando eu pensar em prevenção, eu preciso trabalhar a percepção dele também. Mas eu preciso trabalhar a empresa. Não vai adiantar só a terapia. Qualquer tipo, envolvendo família, terapia individual, o que for. Tudo é bom, eu trabalho a percepção dele e tal, mas eu preciso mudar na empresa. No caso que o cara não trabalha, só posso dar uma última coisinha, um exemplo para o pessoal de um trabalho que a gente fez com um grupo de reorientação profissional. Trabalho multiprofissional, porque a gente achava que o cara, depois de um tempo, ia no centro de referência no papel de doente. Papel de doente, ele tem que garantir o relatório médico para levar no INSS. Então, tudo dói, tudo está ruim, tudo está... A gente queria mudar um pouco essa situação e criou esse grupo de reorientação profissional. Que a ideia é, vamos ver o que você pode fazer e vamos tentar te dar os caminhos das pedras. E trabalhava interinstitucionalmente com o SEBRAE, com o Cine, Sistema Nacional de Empregos, com o cooperativismo.
Olha, pessoal, se vocês tiverem interesse nisso, a gente tem até publicado sobre essa experiência. Teve mudança muito grande. Mesmo que ele continuou com dor, continuou com uma certa incapacidade, ele se percebeu podendo trabalhar em outra coisa, totalmente diferente. Então, são alternativas que a gente tem, ou muda na empresa, ou dá uma outra perspectiva profissional para ele, e, ao mesmo tempo, trata no individual. Mas só individual não resolve. Eu não acredito nisso, tá? Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá?